Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a última edição, o final de Doomsday Clock, o relógio do juízo final, maxi-série em 12 partes da DC Comics, que aqui no Brasil também sai no mesmo formato pela editora Panini Comics, escrito por Geoff Johns, desenhos do Gary Frank. Essa última edição, ela tem mais páginas do que as edições anteriores, são cerca de 49 no total. E obviamente, neste vídeo, nós falaremos da publicação com spoilers, né? Então, se você ainda não leu o final de Doomsday Clock, eu recomendo você voltar em outra oportunidade para poder assistir esse vídeo. Eu já resenhei todas as edições do Relógio do Juízo Final. Inclusive, quando essa publicação chegou ao Brasil pela editora Panini Comics, eu fiz um vídeo das primeiras edições, comentando um pouquinho sobre a obra, e depois as demais eu fui falando nos vídeos de aquisições com breves resenhas. Mas como a série chegou ao seu final, e um final que eu considero muito legal, muito bacana, de forma geral eu gostei bastante de Doomsday Clock, eu quero falar um pouquinho com maior detalhes dessa publicação, até porque tem coisas muito interessantes. Eu inclusive fiquei na dúvida de qual frase de destaque utilizar na thumbnail desse vídeo, uma ode ao Superman, uma história de esperança, restaurando o universo DC, porque são temáticas abordadas pelo Geoff Johns e que são muito bem desenvolvidas por ele dentro dessa maxi-série Doomsday Clock. Bom galera, primeiro ponto é que não se trata exatamente de uma continuação de Watchmen. Na verdade, o Watchmen é utilizado como um meio para transformar novamente o universo DC, ou se você quiser a palavra restaurar, eu acho até que ela se encaixa um pouco melhor dentro desse contexto. Se você acompanhou o Relógio do Juízo Final, sabe que os objetivos do Ozymandias, que migrou para a Terra 1, a Terra da Liga da Justiça, ele veio acompanhado ali do Rorschach, de mais dois vilões, que é um casal muito interessante, que eu acho que são um grande potencial como vilões. Eles querem achar o Dr. Manhattan para que volte, né, à Terra de Watchmen ali e restabeleça as coisas como elas deveriam ser. Ele acaba encontrando o Lex Luthor, o Rorschach encontra o Batman, temos a participação do comediante, porém não é todo o universo de Watchmen, os personagens que são colocados dentro dessa história. Talvez você sinta no final, analisando, né, a obra como um todo, uma maior participação exatamente do universo de Watchmen e de todas as referências dentro da história. Como eu disse, na verdade, esse é um material que vai tratar do universo DC tradicional. O universo de Watchmen é um meio para atingir esse fim. Bom, nas últimas edições a gente percebe, não digo uma mudança de rumo, mas um foco maior no Homem de Aço, e fica muito claro por que ele é a espinha dorsal da DC Comics. É muito interessante a forma que o Geoff Johns começa a narrar as últimas edições, a partir da 10, a 11 e agora a 12, com um estilo bem Alan Moore, né? Meio que emulando, né, o estilo do Alan Moore na hora de contar a história, brincando com o passado, voltando para o presente, indo para o futuro, aí de volta para o passado, e tudo isso em decorrência do Homem de Aço, do Superman, o primeiro dos super-heróis. Então o leitor acaba percebendo algumas datas-chave dentro do universo DC. Por exemplo, 18 de abril de 1938, o Superman levanta um automóvel sobre a cabeça. A capa de Action Comics edição número 1, entre outras datas que são colocadas. O Geoff Johns, ele vai desenvolver a história, principalmente nessa parte final, colocando o Superman como uma espécie de constante do universo DC, onde tudo gira em torno dele, mas não é uma constante imutável, ainda que ela eventualmente volte, né, e se restaure em alguns momentos. Ele serve como uma linha base dentro do desenvolvimento do universo DC. Ele vai fazendo até previsões no futuro de novas modificações do Superman, de forma que a esperança, o Superman é o representante máximo da esperança, sirva dentro do contexto de cada geração. Então por isso que você tem as grandes reformulações, o surgimento do personagem em 1938, depois reformulações na Era de Prata, depois nós tivemos a mais clássica talvez de todas,
todas, que é o Homem de Aço, do John Byrne, e assim por diante. Além disso, galera, ele traz de volta a Sociedade da Justiça da América, que é um grupo, além de muito importante dentro do universo DC, também tem relação com o Superman. O Clark Kent, ele se inspirou exatamente nos primeiros heróis da DC, dentro da cronologia, né, DC, não como personagem que surgiram antes, o Superman é o primeiro deles, que se inspirou exatamente na Sociedade da Justiça da América para se tornar um super-herói. Além disso, com ele tendo a fase de Superboy, que também é restaurada dentro dessa história escrita pelo Geoff Johns, através das ações do Dr. Manhattan, nós temos também a Legião dos Super-Heróis, porque foi o Superboy que inspirou a Legião dos Super-Heróis lá no futuro. Então toda essa construção, ela é interrelacionada. E o Superman, como sendo o representante máximo da esperança, ele também vai poder transmitir isso para o Dr. Manhattan, mesmo com todo aquele aspecto divino. O que faltava para o John era exatamente uma esperança. E aí que tudo vai mudar com ele restaurando, né, boa parte aí da cronologia clássica do universo DC, e ele vai fazendo previsões, inclusive tem uma referência de que nós poderemos ter um crossover envolvendo a Marvel Comics e a DC Comics. Eu acho que no ano de 2030 que ele faz essa previsão, quando tem uma invasão ao planeta DC com o Thor e o Hulk protege o Superman e acaba morrendo, fala que é inclusive mais forte do que o Doomsday, né, o Apocalipse da DC Comics. Então é toda uma construção feita de forma muito interessante. Isso é um aspecto do que é abordado ao final dessa edição número 12. Tem outros ainda, por exemplo, o plano do Ozymandias mais uma vez deu certo. Exatamente, você pode não perceber porque ele acabou sendo ferido ali no final, né? Mas ele vai ser salvo provavelmente para responder por seus crimes, mas ele conseguiu exatamente trazer essa esperança, né, que ele buscava dentro do universo tradicional, a Terra 1, DC Comics, para o seu próprio universo. Então o Dr. Manhattan lá com aquela criança que ele vai chamar de Clark, é exatamente a representação do Superman dentro do universo de Watchmen, trazendo também essa esperança para esse universo. E mais uma coisa, para não esquecer aqui, os Novos 52 foram restabelecidos como uma outra Terra. Tá? Então aquela junção que apareceu agora ficou um pouco controversa, porque se vocês leram as publicações de Renascimento, nós temos o Superman tradicional, antes do ponto de ignição, se fundindo com o dos Novos 52. Mas agora a gente teria, na verdade, um outro aspecto disso, de que existiria a Terra dos Novos 52. Então, galera, essa publicação, ela ataca em diversas frentes, mas de forma geral, nós podemos estabelecer que a série, o Relógio do Juízo Final, primeiro, não é uma continuação de Watchmen. A série Watchmen é utilizada como um meio para um fim, traz ali explicações sobre a criação dos Novos 52, aquele período que foi apagado pelo Dr. Manhattan e tal, acaba ocorrendo essa reconexão e essa restauração do universo DC, utilizando o Superman como a representação da esperança dentro do universo DC. Então, realmente é um trabalho muito bonito, muito interessante. A arte do Gary Frank está simplesmente sensacional. Tem mais uma página que demonstra tanto o roteiro do Geoff Johns como a arte simbolizando essa esperança, que o Batman chega, né, para conversar com o Rorschach, e ele desce e tem um poste iluminando, né, trazendo esperança, e o Homem-Morcego reconhecendo que ele estava errado, que não deu a devida atenção a que o Rorschach estava apresentando para ele. Então você percebe ali realmente vários detalhes que são muito bem elaborados na construção dessa série Watchmen, ou seja, roteiro e arte estavam andando de mãos dadas. Realmente é um trabalho muito bem feito pela dupla Geoff Johns, com a arte sensacional do Gary Frank. Mas, meus amigos, o que vocês diriam dessa publicação? Vocês gostaram? Eu realmente achei muito legal, principalmente a edição 10, a 11 e a 12. A 10 eu achei sensacional. Essa 12 eu gostei
muito também, mas não é toda a série que tem esse nível. Então exatamente por isso que eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Realmente foi um trabalho muito bem feito pelo Geoff Johns, eu recomendo a leitura dessa publicação. No meu caso, eu vou aguardar o encadernado futuro, provável da editora Panini Comics, provável, não certo, ou se não, eu acabo comprando depois o encadernado gringo. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!